Boa noite. Nas pouco mais de 3 semanas vertiginosas que começaram a 17 de junho, muita coisa foi posta em causa em Portugal. Até aquela data sucediam-se as boas notícias sobre crescimento do investimento, aumento das exportações, bons resultados no PIB, queda do déficit e do desemprego. A partir daquela data, instalou-se a discussão sobre as falhas do Estado, os erros dos representantes das instituições, as consequências das cativações orçamentais, a falta de estratégia de alguns ministros, a descoordenação política evidente e, por último, até a necessidade de uma remodelação no governo por causa da constituição de arguidos de 3 secretários de Estado. Esta quarta-feira, durante o dia, os políticos debateram o Estado da Nação. Agora é a vez dos especialistas e dos senadores. Convidados desta edição, nos estúdios de Carnaxide, João Ferreira do Amaral, economista, professor universitário do ISEG, João Salgueiro, economista, foi Ministro das Finanças, Clemente Pedro Nunes, engenheiro, professor do Instituto Superior Técnico, Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista, advogado de negócios, e a partir dos estúdios da SIC em Faro, contamos ter a presença de Henrique Neto, empresário e investidor. Um painel de luz para analisar os grandes temas que interessam ao país. E vou começar por si, Dr. Henrique Neto. Diga-me, por favor, o que é que acha que aconteceu ao país? Mudou nestas últimas 3 semanas e meia ou os problemas já vinham de trás e o país continua na mesma? Não, o país não mudou. O país viveu um período de relativa acalmia por força de alguns acontecimentos nacionais provocados pelo governo, nomeadamente reversões dos salários e das reformas, que criou um ambiente positivo, e por outros fatores da economia internacional, nomeadamente, digamos, o crescimento do turismo a Portugal, por razões diversas que são conhecidas. Mas é evidente que os problemas que o país tem, e já tem há muitos anos, continuaram e apenas se agravaram durante este último ano. E alguns desses problemas são exatamente uma certa fuga à realidade. Os portugueses e os governos têm, ao longo dos anos, fugido à realidade e criado, inventado um Portugal fictício, um Portugal que não existe e, durante o último ano, foi preocupação do governo dar um conjunto de boas notícias, umas reais e outras, porventura, a maioria, completamente irreais. E aquilo que aconteceu nas últimas semanas, a tragédia que aconteceu e os acontecimentos diversos que aconteceram, não foram mais do que voltar à realidade que sempre foi o Portugal pobre, um Portugal sem estratégia, um Portugal sem soluções, sem crescimento económico, com uma dívida enorme e, mais grave que isso, com um sistema político muito pouco democrático, em que os partidos políticos, ao longo dos anos, concentraram em si todo o poder e, digamos, tornaram as instituições da sociedade mais fracas para poderem realmente manter o seu discurso de relativa irrealidade. Acha que as instituições falharam e que ministros deveriam ser demitidos na sequência do que aconteceu? Bom, repare, eu não sou adepto das demissões de ministros. As demissões de ministros pertencem, digamos, à decisão do Primeiro-Ministro. O que é espantoso é que, perante uma tragédia da dimensão da que ocorreu em Pedrógão Grande e em presença, digamos, daquilo a que o chefe do Estado-Maior do Exército considerou sentir-se envergonhado, em presença destes acontecimentos, o Primeiro-Ministro não retirou daí nenhuma ilação. Pelo contrário, achou que aquilo que aconteceu corretamente e que os ministros não poderiam ter feito nada ou previsto nada que pudesse evitar esses acontecimentos. Ou seja, quando no topo do Estado existe este nível de irresponsabilidade, de irrealismo
É evidente que depois todo o país se vai pouco a pouco adaptando a esta forma de dirigir a economia, a sociedade, a justiça. E é evidente que um país nestas circunstâncias não progride. Por outro lado, o partido do governo, nos últimos dias, fez algumas acusações à justiça portuguesa pelo facto de ter feito a acusação a 3 secretários de Estado. Em vez de explicarem, em vez de corrigirem, ataca-se a justiça por aquilo que ela, felizmente, começou a fazer nos últimos anos, ou pelo menos no último ano, nos últimos 2 a 3 anos. E por isso nós verificamos, isso deveria impressionar o governo, verificamos que semanalmente os portugueses ficam a conhecer novos casos de corrupção envolvendo políticos e funcionários, em casos, muitos deles já conhecidos no passado, outros desconhecidos. Mas, em todo caso, é evidente que os portugueses e o Estado da Nação não pode conviver com esta permanência de casos de corrupção sistemáticos, alguns com enormes resultados negativos na economia do país, e aceitar tudo isso com a maior naturalidade com que tem sido aceite e iludir tudo isso através daquilo que preocupa os governos, não apenas este, mas quase todos, que é a sua imagem, e acabam por desenvolver mais esforço e mais energias para criarem uma imagem fictícia e real da realidade do que para resolver os verdadeiros problemas do país. Já voltamos à conversa, agora aqui em estúdio, o Dr. João Salgueiro, a mesma pergunta aberta, parece que é um Portugal antes de 17 de junho e um Portugal depois. Hoje estamos a falar da mesma realidade e os problemas continuam, não foram resolvidos. Não, estamos a falar da mesma realidade, claro, mas eu acho que o drama que nós assistimos não é muito frequente, tem uma dimensão que não é frequente. E os portugueses sentiram isso. O incêndio e as consequências do incêndio. E o deixar de sair armas de guerra daquela maneira como foi também. São 2 dramas. São 2 dramas pesados, para além de outros que apareceram ao mesmo tempo menores. Certo. Bom, seria uma oportunidade, se tivéssemos lideranças em Portugal preocupadas com o país, seria uma oportunidade para tirar consequências disso. Como? Explicando às pessoas porque é que isto acontece. Em primeiro lugar, as pessoas acharam... Não houve essa clareza nessa vontade. Não há liderança para isso. A liderança está a ser usada para dizer que isto é normal. Para tornar isto num caso sem grande relevo. No caso das armas. No caso das armas e até no caso das mortes. Já se começa a dizer que é uma coisa que foi a natureza, que foi um fenómeno atmosférico muito raro, etc. Quando não é isso. Nós vimos que ali havia uma estrada que não cumpria as regras. Num caso normal, no outro caso inevitável, é a mensagem que está a ser passada. É. Para banalizar. E eu acho que as pessoas não se demitirem dos lugares é uma maneira de banalizar também. Portanto, na sua opinião, isso deveria ter acontecido. Se os executivos de topo... Não é necessário haver uma demissão. Acho que uma pessoa que não cumpre a sua... Numa empresa qualquer, uma pessoa que não cumpre a missão, põe o lugar à disposição e sai, e depois pode ser convidado outra vez, mas explicando bem. Mas primeiro explica. Mas explica, porque realmente isto é dizer que não tem importância. Se para ele não tem importância, como é que há de ter para as pessoas que ele coordena? Mas voltemos ao tema fundo. Eu noto que houve um grande consenso durante uns dias. É que isto era uma coisa que não podia voltar mais a acontecer. As pessoas todas estavam de acordo, isto não pode voltar a acontecer. Portanto, e não é com regras de curto prazo, nós precisamos de ir às bases e fazer reformas estruturais para pôr o país a funcionar nestes domínios. É preciso reconfigurar a floresta, é preciso mais recursos para as Forças Armadas não serem banalizadas e tal. Bom, e chegamos a uma altura em que toda a gente estava de acordo, a avaliar pelo que vinha na comunicação social, que o Exército tinha sido desqualificado, as Forças Armadas tinham sido desqualificadas pelas economias que se fizeram no orçamento e que também, em relação às florestas, não havia recursos suficientes. Bem, a pergunta que se pode fazer é em que setores é que há recursos suficientes? Há na educação, não é preciso mais recursos. Na justiça, não é preciso mais recursos. Não é preciso mais recursos para as pensões das pessoas serem garantidas no futuro. E a investigação não precisa de mais recursos. Se nós olharmos à volta, era uma boa altura para explicar ao país que nós estamos abaixo do que era preciso para as expectativas e até as possibilidades dos portugueses serem preenchidas. Portanto, por um lado o país não cria riqueza suficiente, por outro não se pode dizer
que faltaram meios e por isso houve as tragédias. O que houve foi, pelo menos num caso, incompetência, ninguém guardou como devia guardar. Nós não podemos pensar que podemos ter uma sociedade mais sofisticada e satisfações melhores, que são justas para as pessoas, como a economia do terceiro mundo. Temos que ter uma economia a crescer. E o que se tem feito para mediocrizar as expectativas das pessoas é grande. Nós consideramos que uma taxa de crescimento de 2% que é muito bom. É ver o que aconteceu em Espanha. Nós devíamos ter uma taxa de convergência do PIB para a Espanha. Eles estão a crescer mais que nós. Fizeram uma recuperação mais rápida. E estão a fazer uma recuperação já acima dos níveis que tinham antes da crise. Nós consideramos muito satisfatório uma criação anémica de crescimento, tardia e que está a ser arrastada e que é uma divergência objetiva em relação à Espanha e em relação à Irlanda. Só estamos acompanhados pelo que acontece em Itália, mas isso é um outro problema. E o terceiro, que como vai ser preciso soluções para o caso italiano e para o caso português, é uma questão de tempo, e há um último ponto que eu gostava de referir, que a União Europeia acha mais fácil resolver o caso português que o caso italiano. Portanto, vamos arranjar um sarilho. Até por uma questão de dimensão. Bom, o que é que eu acho que é o que está a acontecer? Nós temos, neste momento, condições ímpares ao nível internacional, que estamos a desperdiçar. Temos o preço do petróleo muito abaixo do que foi a consequência das crises todas que tivemos, incluindo os acordos com o Fundo Monetário no aumento do preço do petróleo de 73 e 79. O petróleo está abaixo e vai ficar abaixo. Rapidamente, para generalizarmos a conversa. Sim, mas eu estou a generalizá-la, porque isto são temas que são gerais. Sim. Segundo lugar, temos uma taxa de juros que é muito baixa, historicamente, e que não vai ficar assim. Temos liquidez que, neste momento, o Banco Central Europeu está a providenciar e que está a manter os mercados a funcionar. E temos uma situação no Mediterrâneo que valoriza uma posição de relativa segurança em Portugal. Portanto, o aproveitamento está a ser menor do que devia. Não está a ser aproveitado, porque estamos a pensar que isto é o resultado da política portuguesa. E, portanto, estamos a tirar pressão ao que seria necessário infletir. Nós, neste caso, devemos estar preparados que haja mudanças. Por exemplo, como é que vamos reagir ao fim da política do quantitative easing do Banco Central Europeu? Não ouvi uma palavra do Governo sobre isso. Não há uma estratégia conhecida. Já voltamos a essas questões estruturais. Não, mas deixe-me só que lhe diga. Estes temas não são temas para tratar em 5 minutos cada um de nós. Sei, mas é importante os espectadores... Isto merece o país, merece que seja aprofundado o que está a acontecer, porque se não sairemos da mediocridade em que temos estado, e que é uma resignação otimista, e eu sou otimista, mas acho que tenho a obrigação de pensar, sempre que eu pensei que uma coisa não corria bem, é que correr muito pior. E eu acho que se não estamos preparados, é como a história, as florestas não estão preparadas para um incêndio. Um bom ponto. Professor João Ferreira do Amaral, a pergunta aberta também, parecia que havia um país antes do 17 de junho, e outro país a seguir em que desata tudo a questionar as instituições e o funcionamento das instituições e o que é que falhou e o que é que não falhou, com pontas de recriminação entre equipas e da oposição para o Governo e por aí fora, afinal já não é o mesmo país. O que é que se passa? Bem, o que se passa, estou de acordo com o que disseram quer o Henrique Neto, quer o Dr. João Salgueiros. O que se passa é que o país é o mesmo, que vieram à tona alguns problemas graves que têm a ver, do meu ponto de vista, com a fase em que nós estamos. Eu penso que nós estamos numa fase da nossa evolução social em geral e económica em particular, em que os problemas são mais institucionais do que económicos, stricto sensu. Falta de liderança e de organização? Não, vou mais longe que isso. E também isso, mas vou mais longe que isso. Penso que há um problema institucional externo, que é a nossa má inserção na União Europeia, em particular na zona euro, e as próprias dificuldades da União Europeia, que são graves e que estão longe de estar resolvidas, nem sequer equacionadas, do meu ponto de vista. E temos um duplo problema institucional interno, que foi, por um lado, a debacle de grande parte do sistema financeiro nestes últimos anos, e é o enfraquecimento do Estado, que já tem mais anos, tem pelo menos 30 anos. O enfraquecimento do Estado que teve a ver basicamente com um enfraquecimento da administração pública em muitos domínios, alguns deles essenciais, e que, a meu ver, é uma das causas também do aumento... Mas isso já vem antes de 25 de abril de 74 ou foi depois? Foi depois, basicamente anos 80, naquilo que eu pessoalmente possa testemunhar. Provavelmente em alguns domínios antes. É que eu ouvi sempre referências aos anos 60 e 70 em que havia uma forte administração pública, exato, muito e, portanto, valorizada. A partir dos anos 80 começa este movimento de
desfazer organismos da administração pública para empolar gabinetes de membros do governo. E isso, empolar gabinetes dos membros do governo. Eu tenho ouvido bem, mas foi só de propósito para sublinhar. E consultoria externa. E como esses gabinetes não respondem a tudo, evidentemente depois encomenda-se no exterior, quer seja empresas de advogados, quer seja Isso é para dar dinheiro a ganhar a alguém. Ora, isto resulta em quê? Resulta numa enorme dificuldade que hoje os Estados têm em coordenar ações, principalmente em setores complexos, como é o caso das florestas, que é tipicamente um setor em Portugal muito desorganizado e muito difícil e que necessita de uma grande capacidade de coordenação para prevenir e combater os incêndios, e essa capacidade não existe. E traduz também num problema que, a meu ver, é duplamente grave, porque é um problema não só de questão meramente de desenvolvimento económico, mas também da própria identidade nacional, que é o desaparecimento do interior enquanto economia, enquanto até agora a demografia, porque qualquer dia não estará mesmo ninguém no interior. Estes são dois grandes falhanços e por isso, do meu ponto de vista, o essencial, um dos aspectos essenciais que nós queremos ter um crescimento económico sustentável é recapacitar o Estado na sua ação que lhe compete fazer e não este Deus dará que entre gabinetes de ministros, empresas, consultadorias e não sabem o quê, vai criando um pântano que depois emergem coisas como aquelas que nós temos vindo a assistir. E o desaparecimento das armas é uma incúria ou há uma questão eu estrutural não sei, por eu tenho mais dúvidas. Eu penso, não Estado? ponho nem de longe ao nível da gravidade do incêndio de Pedrógão. Certo, só estou a referir do ponto de vista da maneira como o poder político vamos a ver reagiu. o que é que diz os inquéritos que se estão a fazer. Eu, para já, não lhe dava uma importância tão grande, porque admito que tenha sido uma questão meramente operacional e localizada, mas veremos o que é que virá. Professor Clemente Pedro Nunes. Muito boa noite. A mesma questão aberta, um país antes e um depois, continua tudo na mesma ou o país mudou? Os acontecimentos têm peso e os que aconteceram, como disse o Dr. João Salgueiro, é um morro no estômago do país inteiro. Eu talvez numa vertente daquilo que estava subjacente e, portanto, antes do 17 de junho, se quisermos ir por aí, uma das questões fundamentais quanto a mim, dos ângulos em que me situo, tem a ver com a questão da capitalização das empresas e a necessidade das empresas terem músculo próprio. O que, aliás, no meu entender, também tem muito a ver com a capacidade da banca poder emprestar de forma mais segura às empresas. Porque uma empresa completamente descapitalizada é um tigre de papel em que os próprios pretensos donos também não ligam muito porque têm lá muito pouco. Quem é verdadeiramente dono são os credores. Exatamente. E isso, de facto, há formas e maneiras de as reforçar. Em Portugal já foram citadas. A questão da descida do IRC é uma questão óbvia, porque é uma forma do dinheiro poder ficar nas empresas e não ser posto em consumo dos seus próprios, digamos, acionistas ou outros interessados, outros stakeholders. A questão das deduções fiscais para capitais próprios ou mesmo de suprimentos, em vez de se recorrer à banca, isso é um aspecto que eu considero particularmente relevante, porque penso que um dos problemas mais graves que a economia portuguesa tem é a descapitalização, nomeadamente das empresas, dos bens transacionáveis. E por isso há menos crescimento. E por isso há menos crescimento, porque é evidente que aquilo que era, quando eu era jovem, se falava do modelo sueco, que era preciso ter uma sociedade em que as empresas fossem ricas, os empresários não necessariamente serem frugais, que é um pouco o exemplo que o IKEA dá, que é aliás o dono até fica em hotéis de 3 estrelas. Exatamente, o dono faz alarde disso há muitos anos, é uma pessoa já de uma idade avançada, e portanto esse é um aspecto que já estava antes do 17 de junho e que é particularmente importante. E os dados que aparecem são muito preocupantes. Nós vemos o primeiro semestre, eu vi os relatórios do Banco de Portugal, também vieram nos órgãos de informação económico e, de facto, tivemos no primeiro semestre uma poupança claramente negativa. O que é o motivo de preocupação grande. É evidente que nós sabemos que os governos têm aqui uma posição algo ambígua, porque é evidente que quando os bancos emprestam significa mais IVA, significa mais IRS, significa empresas artificialmente mantidas e outras coisas mais, mas revelam que há um problema ali de consumismo que estamos outra vez a voltar a 2009, 2010. De forma subjacente, de forma mais encapotada, mas existe. Não existem os planos megalómanos que tivemos.
Agora, há aspectos sobre a questão do 17 de junho que, do ponto para de vista mim, institucional, as instituições falharam, não falharam, eu acho mostraram que desorganização? mais do que falhando. Quer dizer, eu, do conhecimento que tenho do que aconteceu em Pedrógão Grande em 17 de junho, houve uma coisa que me surpreendeu profundamente. O quê? Como é que é possível, durante 5 horas, haver pessoas que sucessivamente fazem apelos lancinantes para que estavam em lugares isolados, alguns a 2 quilómetros do centro de Pedrógão Grande? E ninguém lá vai ao longo de 5 horas. Isso eu nunca conheci. Eu já assisti a vários incêndios florestais, desde Tomar e Ferreira dos Ezes e muitas dessas zonas. E sempre, em 2003, 2005, 2012, nunca vi uma situação em que as populações sucessivamente pedissem apoio e as labaredas foram chegando às casas, em alguns casos, e é verdade, as pessoas foram queimadas vivas, sem que ninguém lá tivesse ido. Porque caso em que as pessoas tentassem ir e a coisa que tivesse corrido mal aconteceu. Agora, pelo menos tentaram. E aí, claramente, houve um colapso da decisão do Estado. Porque, evidentemente, quando se toma a primeira decisão, e já houve dados que foram publicados sobre isso, quando se faz o primeiro contra-ataque, que terá sido pelas 3 horas, 3 e um quarto, 3 e meia, e se vê que aqueles primeiros homens não conseguem, o escalão de comando, como em qualquer caso, como a qualquer acidente, um incidente passa a acidente e o acidente passa a emergência. E mobiliza-se as pessoas. E o Portugal estava a ver um jogo de futebol, salvo erro, dos sub-21, ou o que era, o país estava todo magnífico. Estava tudo a entrar em fim de semana? Estava tudo a entrar. E a situação do Estado, aqueles que têm que ter uma emergência, que têm que acudir, quando há qualquer problema sério, não funcionou. Mas não funcionou a um nível que depois se dá aquela cena horripilante da estrada nacional. Uma estrada nacional. Uma estrada nacional é um sítio onde a pessoa está com a proteção do Estado Central. As pessoas não, morreram municipal, no equipamento do Estado, como disse Almeida. do Estado Nacional, em que ninguém dos guardas republicanos ou do Estado representa, ou dos bombeiros, quem quer que seja da Proteção Civil, estava lá para os ajudar. Portanto, houve uma falência do Estado naquele total. caso. Isso para mim foi uma surpresa total. Eu conheço bem a região, ainda há dias voltei a passar por lá e de facto eu fico aterrado. E as pessoas, normalmente, aliás, uma pessoa de família levava um dos meus netos e disse: cuidado com essa zona. E eu estava na A13. Mas também depois do IC8, como é que se pode deixar encerrar o IC8? Como alguns de nós sabemos muito bem, é o elemento estrutural, a única via transversal do Pinhal Interior, e ao mesmo tempo não se declara o estado de sítio no distrito de Leiria e de Coimbra. Como é possível? É isso é que eu não entendo. E estamos entre um período de horas, começou às 2h15, 2h20, quando foi as primeiras chamadas, e às 8 da noite, quando as pessoas começaram. E aí estão 6 horas. E, portanto, e nesse período morreram vivas, aliás, há algumas pessoas que não se sabe, depois houve aquela cena absolutamente horrorosa, que foi as pessoas que durante a noite ninguém foi lá tentar buscar, não se mobilizou o exército, não se mobilizou os helicópteros, portanto, o falhanço do Estado continuou, não foi só em 6 horas, foi durante a noite. Até domingo, já entrado bastante em horas. E apesar do desfile algumas das mais altas instâncias do Estado em Pedrógão Grande. Depois também soube coisas extraordinárias, como é que grandes empresas tinham ardido no perímetro do Parque Industrial de Pedrógão Grande, e não vi notícias sobre isso. É um outro facto. Nós fizemos essas reportagens. Mas na altura a aflição era tão grande que havia outras prioridades. Mas eu não vi isso, quer dizer, mas o mais importante para mim é como é que é possível ter-se deixado morrer 64 pessoas ao longo de 6 horas em que o Estado português não mobilizou todos os seus recursos, porque se o tivesse mobilizado e as coisas corressem mal, pois tinha-se feito o que se podia. Portanto, mas os sinais é que não se mobilizaram. Demissões não pela demissão em si, mas pela assunção de responsabilidades? Eu o que digo é claramente isso colocou ao país uma imagem que o país ficou chocado. E quer dizer, depois as consequências políticas terão que ser outras, evidentemente, do que aquelas que foram tomadas até agora. Porque, de facto, isto é uma situação extremamente grave. Eu não conheço nenhum caso de um fogo florestal daquele tipo que tivesse, e depois ainda houve outro facto mais grave, que foi a questão de se tentar falar naquela famosa trovoada seca, quando o IPMA, que é um instituto mais credenciado, vem dizer depois que terá havido uma trovoada seca por volta das 6 da tarde, quando o fogo começou às 2h15. Sendo que a Polícia Judiciária tinha anunciado numa zona em que nos últimos meses tinham havido dezenas de ignições.
Portanto, alguém teria interesse em alguma coisa. Evidente que, não sendo uma trovoada seca, a probabilidade de ter sido o fogo posto é muito elevada, como qualquer pessoa que conheça a floresta em Portugal. Muito elevada. Tiago Caiado Guerreiro, tantos temas. Ainda em relação à primeira pergunta, parece que é um país antes e um depois. Descobrimos que continuamos os mesmos. Nós continuamos o mesmo e eu acho, como foi bem analisado, que nós temos um país em que o Estado está totalmente apoderado por interesses privados, por interesses políticos e que nós não temos uma administração pública. Eu vou dar aqui um exemplo que pode ser um bocadinho chocante, mas pelo menos é uma ficção. Eu acho que se nós tivéssemos em 1960 ou 1970, com a administração pública que tínhamos na altura, responsável, com instituições que funcionavam, isto não tinha acontecido em Pedrógão. Eles tinham reagido com menos recursos, mas provavelmente a situação seria muitíssimo menos grave. E se é que se tivesse verificado alguma situação. Isso pode desencadear um criticismo sobre um regresso a um passado em que a orientação política era, como sabemos, ditatorial e brutalmente ditatorial. Não, mas eu não concordo com a ditadura. Agora, eu acho que o Estado hoje em dia... Não está valorizado e na altura estava. Estava valorizado, as pessoas que desempenhavam cargos eram valorizadas, eram responsáveis e eram responsabilizadas, eram pagas decentemente, havia correção. E quando nós nos dirigíamos ao Estado, não é? A sensação que as pessoas tinham é que tinham um interlocutor válido do outro lado, que tinha que ser respeitado, mas eles também respeitavam as pessoas. O que eu sinto atualmente, e sentimos esta mistura entre os bancos, a aristocracia política, os consultores, como estava a dizer, e todas estas entidades, é que isto tornou-se tudo num negócio. E se nós gerimos um país como um negócio, então, espera lá, que o fogo, ou a maneira como vai ser resolvido, é a menor das prioridades e ninguém vai decidir com a energia e com a eficiência. E a única coisa que me parece que está a acontecer de positivo, e espero que seja uma mudança que possa começar a ser minimamente estrutural no país, é que a Procuradoria-Geral da República, com esta nova Procuradora, e a nível dos tribunais criminais, estão felizmente a combater uma coisa que é um fenómeno terrível em Portugal, que é o da corrupção e desta mistura. Curiosamente, houve uma iniciativa de constituir arguidos 3 secretários de Estado e houve vozes na área da maioria que criticaram o Ministério Público e a iniciativa. Mas eu acho que neste momento quer a Procuradoria, quer os juízes, quer tudo, devem estar sob uma pressão terrível. Porquê? Porque têm os casos do Banco Espírito Santo, têm todos estes casos de políticos gravíssimos, têm agora mais estes casos. Estão a descobrir... Que não são da mesma natureza, digamos. Que são de naturezas completamente diferentes, gravidades completamente diferentes, claro, mas que se está a descobrir uma coisa muito triste no país, não é? É que as coisas funcionam por interesses. Nós percebemos isso. A nossa economia nunca pode ser eficiente quando é possível que todos estes bancos, estas coisas, prejudiquem dezenas de milhares de empresas e centenas de milhares de pessoas. Se calhar fizeram perder 15 ou 20 ou 30% do PIB com estas perdas todas que nós tivemos no sistema financeiro, nas empresas, nas pessoas, e nós não sentimos que haja uma mudança. É que podíamos ter a perda e tínhamos, não, vamos fazer uma lavagem, vamos pôr as coisas a funcionar, vamos torná-las claras e vamos torná-las eficientes. Eu não sinto nada disso. Eu costumo pensar quantos pares de sapatos e quantos têxteis têm que ser fabricados para compensar economicamente, ao nível global do país, os rombos das imparidades dos bancos e do crédito mal concedido. Que são todos muito pouco explicados. Já agora, tomando num caso de um determinado banco que é público, e se é público, de antes dizia-se que era público porque era de todos nós, não é do controle de alguns partidos políticos ou de todos, é de todos nós, porque nós é que somos o Estado, nós é que somos a nação, nós é que somos os cidadãos, não é? Embora eu sinta todo o outro lado, não tem nada a ver com aquilo, neste momento, no sentido das coisas não nos pertencerem. Como é que é possível que todas aquelas imparidades que aconteceram não nos sejam explicadas a nós? Estamos a referir a Caixa Geral de Depósitos e o facto de o próprio Ministério Público ter começado a investigar pede documentos e não lhe são dados documentos. Isso. E a Comissão de Inquérito vem dizer, sim senhor, houve umas coisas, mas não se pode apontar diretamente quem foi. Quando se sabe que estão sobretudo em causa esconder de créditos concedidos e foram apagados das contas, portanto alguns foram dados como estando a ser pagos e isto refere-se aos anos de 2007 até agora. Pronto, e isso o que é que dá? Dá-nos a sensação deste Pantanal. Não é? E a sensação de Pantanal
que é uma sensação terrível, que é como é que nós vamos pedir às empresas que se capitalizem e que se dinamizem quando estão todas neste pantanal. Quer dizer, nós estamos todos neste pantanal em que não temos definições. Por outro lado, temos um Estado que continua a ser exatamente igual. O nosso Estado não quer que as empresas estejam capitalizadas, não quer que as pessoas sejam eficientes, não quer que as empresas tenham poder, tenham capacidade por elas próprias de serem independentes e de se afirmarem. Porquê? Porque isso punha em causa todo este pantanal. Há medidas facílimas, sugeridas milhares de vezes, eu já sugeri milhares de vezes, mas outras pessoas sugeriram milhares de vezes, como é que, por exemplo, os lucros das empresas, que fossem deixados em capital próprio para recapitalizar as empresas, porque é que não eram tributados? Que é uma medida facílima de tomar. Como é que, por exemplo, o financiamento que fosse feito pelos acionistas... Já foram feitas essas alterações, algumas, pelo menos. Relativamente à não tributação para reforço do capital próprio, muito pouco. É mínimo, sim, quer dizer, é sempre operações cosméticas. Já há algum incentivo por contraposição ao pedido de crédito à banca que entrava como custo. Já foi mudado, ultimamente já houve essa alteração. Mas é extremamente limitado. Fiscal do aumento de capital, mas é muito limitado. Sim, os aumentos de capitais feitos agora só. Certo, e não de suprimentos. E são extremamente limitados. E além disso, por exemplo, os suprimentos ou qualquer outra forma, devia haver uma remuneração e uma dedução fiscal na empresa correspondente ao que acontece com a banca. Mas isto faz... Temos que avançar para outros pontos. E estes últimos casos de demissões dos secretários de Estado, nomeadamente de um secretário de Estado que até tinha uma relação de tutela com as empresas devedoras, nomeadamente a Galp, e que se recusou a pagar um imposto. E, entretanto, aparece uma iniciativa legislativa do Governo, via esse secretário de Estado, que decide um mecanismo de reavaliação dos ativos corpóreos e descobre-se que, de repente, há poucas empresas que aderiram e uma delas leva metade desse benefício, que é a EDP, no valor de 170 e tal milhões de euros. Isto parece tudo muito casuístico. O grande problema que acontece aqui é que eu acho que isto é transversal e é nas áreas todas, não é? Nós temos um Estado que, pura e simplesmente, serve aqui uma oligarquia política. E seja este governo, seja outros governos, não há preocupação nenhuma em o Estado ser o defender os interesses de todos os cidadãos e funcionar como um Estado normal, não é? E depois as empresas e os outros agentes serem totalmente independentes e não terem influência sobre o mesmo. E o que nós sentimos aqui é que há permeabilidade. E essa permeabilidade, é claro, só para alguns, e isto leva a uma desmotivação e um desinteresse da atividade económica. Dr. João Salgueiro, se me permite, o Dr. Henrique Neto ainda está aqui em linha connosco a partir do Algarve. Eu queria também perguntar-lhe se, nomeadamente em relação a esta demissão de secretário de Estado e em particular de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a questão em si pareceu-me até de menor importância, aceitar uma ida a um futebol, ou aceitar um bilhete e um voo para ir ver a Seleção Nacional. Mas depois vemos que é um secretário de Estado que tem um importantíssimo dossiê, ou pelo menos, se não está em tribunal a dirimir como representante do Estado, estabelece políticas em relação a esses contribuintes e, ao mesmo tempo, toma iniciativas legislativas como o PERES, que acabaram por ser aproveitadas, nomeadamente pela Galp, e toma uma iniciativa de fazer uma alteração da reavaliação de ativos, que é aproveitada nomeadamente por uma grande empresa que se descobre que aproveitou metade do benefício e já vai com 174 milhões de euros de aproveitamento desse mecanismo que a leva a pagar alguma coisa durante 3 anos e depois tem um grande benefício durante 7 anos, fazendo desses 10 anos uma verdadeira PPP, uma parceria pública ou privada altamente prejudicial para o Estado. Como é que comenta estas iniciativas e esta situação? Pois, repare, todos esses casos, com maior ou menor importância, são praticamente semanais. A corrupção, ou os pequenos interesses e os grandes interesses que movem hoje a atividade política, é uma das razões, se não a razão principal, para a fragilidade do Estado, o Estado em que já ninguém acredita. Eu tenho a ideia de que, no caso dos 3 secretários de Estado, a Procuradoria-Geral da República deve saber bastante mais do que apenas a questão de terem ido ver o jogo da seleção a Paris.
Importa-se de repetir. Não porque esse caso não Henrique Neto, fosse... importa-se de repetir? Acha que a Procuradoria sabe mais? Eu tenho a ideia que, pondo o problema de outra forma, eu considero que o facto dos 3 secretários de Estado terem ido a Paris é grave, revela que não têm cultura, o caráter, digamos, a compreensão do que é ser secretário de Estado, não têm a compreensão do valor ético de servir o país. E por isso o caso, na minha estimativa, tem a sua gravidade. Mas sabemos que é vulgaríssimo, que isso acontece há anos, e por isso eu acredito que a Procuradoria-Geral da República não está motivada apenas por o facto de os secretários de Estado terem ido a Paris. Penso que, e nos próximos dias ou semanas acabará por saber, penso que haverá mais questões nestas acusações do que apenas a ida a Paris. Mas aquilo, para além disso... Está a referir a algum secretário de Estado em especial? Particularmente das finanças, naturalmente. Os assuntos fiscais. Mas não só. Por outro lado, repara, aquilo que me choca é o clima de total irresponsabilidade. Se eu fosse Primeiro-Ministro, se eu fosse Ministro da Administração Interna, a morte de 64 portugueses, principalmente nas condições em que morreram, era uma coisa que não me deixaria dormir. Era algo que teria que ter consequências imediatas. Ter-se-ia que saber aquilo que já foi perguntado neste debate, porque é que pessoas que telefonavam angustiadamente a dizer que as chamas estavam a chegar às suas casas não tiveram nenhuma resposta durante horas. Isto, no currículo de qualquer governante, no currículo de qualquer primeiro-ministro, é desastroso. E, por outro lado, verifico a seguir a facilidade com que se tenta arranjar as explicações mais estapafúrdias. E se consegue até ir para férias com a maior das naturalidades e achar que os ministros cumpriram perfeitamente a sua missão e que, portanto, não devem ser penalizados, nem se deve verdadeiramente investigar ao nível do governo, porque é o governo mais interessado que se saiba a verdade, ou deveria ser. Portanto, este nível de irresponsabilidade, do meu ponto de vista, é muito grave. E é grave porque resulta de um outro fenómeno, que é o facto de a nossa democracia sistematicamente eleger pessoas que não são representativas de quem os elege. Porque são os deputados escolhidos pelos líderes partidários que não têm nenhuma relação com os seus eleitores e que nos não representam, que não defendem os seus interesses e que, de uma maneira crescente e cada vez de forma mais visível, se dedicam, quer no Parlamento, quer nas empresas públicas, quer nas instituições mais diversas do Estado, a fazer negócios. Porque é isso que nós verificamos nas diferentes acusações que estão a sair semana após semana na Procuradoria-Geral da República. E qualquer Estado, qualquer Governo, qualquer Primeiro-Ministro, qualquer Presidente da República tinham que encarar isto de frente e começar a tomar medidas, mas medidas severas, relativamente às pessoas que praticaram atos que são condenáveis e que são evidentes. O caso do Ciresp. Como é que é possível que o Primeiro-Ministro, que foi quem assinou o contrato do Ciresp como Ministro da Administração, possa agora, com a maior das naturalidades, condenar ou achar ou justificar que aquilo que se passou não é muito grave. Eu, portanto, acho que esta situação de um país irresponsável, com uma ligeireza trágica a tratar de todos estes problemas, não tem paralelo na história portuguesa, penso eu, e deve-nos fazer pensar a todos que o nosso regime democrático sofre uma grave crise e essa crise é uma crise de representatividade daqueles que elegemos, que há muito
já não nos representam e que é uma das razões porque mais de metade dos portugueses já nem sequer votam. Muito bem, Henrique Neto, muito obrigado. Já não temos tempo de voltar a mais uma pergunta em direto a partir do Algarve. Obrigado pela sua participação. Dr. João Salgueiro, já tomou muitas notas? Não é o problema de notas, é o seguinte, eu acho que o que se está a fazer para banalizar estes factos não deixa nenhuma garantia de que isto não volta a acontecer. Se não for assim, é de outra maneira qualquer. Não deixa garantia de que não nenhuma, volta a acontecer. porque está a tentar dizer que isto é normal. Que já houve assaltos a armas em outros países, mas foram pistolas e espingardas, não foi material de guerra pesado. Rockets e capacidade de penetrar a blindagem dos... Isto não é uma coisa do dia, todos os dias. E se aquilo não tem valor no mercado negro, por alguma razão, claro que tem. Agora já se diz que aquilo era sucata. E, então, foi uma maneira de menorizar a questão. É tudo para menorizar. E a prevenção, diz que agora é preciso prevenção e não apenas combate. Eu também estou de acordo, mas é exatamente a prevenção que está a faltar. Porque se não se singulariza a gravidade das coisas, não se previne. Bem, e a minha preocupação não é tanto de salgar a conta do que se passou, mas é de ver as oportunidades que estamos a perder para corrigir. Porque não é só oportunidades de corrigir, mas é oportunidades que estão ao nosso alcance neste momento e que não estamos a aproveitar. Porque, como eu dizia, as sérias facilidades que temos neste momento não dá traduzida num plano ambicioso. Deveriam dar asa a uma grande reforma do Estado e da maneira de organizar o país. Um programa mais ambicioso para pôr o país a crescer. As pessoas tinham o direito de viver melhor em Portugal do que estão a viver. E às vezes parece que é tão fácil. E há condições para isso. Nós temos um prémio de risco em relação à Espanha que é normal, não era normal na nossa dívida. Temos o nosso rating, não é um degrau, é de mais de 2 degraus em relação à Espanha, que também não tem nenhuma justificação. E nós achamos isto normal. Crescer, de preferência, o crescimento, o PIB potencial. Mas o PIB potencial é a tendência do passado. Se a tendência é medíocre, nós estamos a apontar para ser medíocre. Para terminar, a questão era esta. Eu acho que nós devíamos criar condições para se ver como é que se... Porque, repare, neste momento estão vários dossiês em negociação com a Espanha, que vão comprometer o nosso futuro. Os caminhos de ferro, por exemplo, a maneira como são pensados, as ligações à Espanha, que nós estamos a aprovar, é para ficar uma ilha isolada. Quer dizer, isto é aceitável. Almaraz já ultrapassou o prazo de validade da capa agora. Nós estamos a concordar que eles devem prolongar, fazer para lá uns remendos. Acha isto possível? Nós sabemos que há uma bomba de relógio demográfica. Temos alguma ideia como é que vamos tentar corrigir como outros países têm tentado? Portanto, podíamos estar aqui a ver uma série de fatores que mostram que nós queremos ter uma vida fácil. E as razões porque as FIAs deviam tomar a sério a dureza das coisas é porque é um exemplo que é preciso dar. As pessoas são nomeadas... Isso não é compatível com uma presidência dos afetos? O presidente dos afetos tem outra complexidade, porque não é só isso. Não é só isso. Então, porque ele neste momento pediu uma investigação até ao fim e deu a quem doer. Mas as primeiras palavras foram diferentes. As primeiras palavras foram... Ele tentou menorizar o problema, mas depois percebeu que não era isso que estava em causa. Agora, eu acho que nós precisávamos de exigir que as possibilidades que estão ao nosso alcance fossem preenchidas. Dr. João Ferreira do Amaral, notas finais? As notas finais o caso de Pedrógão, eu penso que é a emergência de uma opção política, a meu ver, errada, que é de não haver uma estrutura única que compatibiliza as questões da prevenção, da detecção e de combate aos incêndios. Não existe. Isto até tem um problema, é que são várias instituições e depois as estruturas nacionais chegam ao terreno e não acreditam em quem lá está e nem sequer os ouvem. E não têm a preparação antes da prevenção, e o conhecimento etc. do terreno. Curiosamente, a Assembleia da República anterior votou até por unanimidade justamente uma recomendação nesse sentido, de haver essa coordenação. Portanto, esse é um exemplo de falta de coordenação que em muitos outros domínios existe hoje na ação do Estado. Outro aspecto básico, que também tem relevância para este caso, é a falta de... Perdeu-se completamente essa cultura de ir monitorizando aquilo que se vai realizando, o que está programado. Por exemplo, os planos de defesa contra incêndios. Enfim, sabe-se vagamente se está a ser executado, se não está, e depois normalmente não está, e está muito abaixo daquilo que deveria ser, por aí fora. Portanto, ou se levam a sério estas coisas, ou então depois emergem-se os desastres. É aqui nas florestas, mas pode ser noutra coisa, noutro domínio qualquer. Professor Clemente Pedro Nunes, notas finais também. Notas finais muito rápidas. Digamos, eu diria que das 2 ou 3 coisas que talvez valha a pena ter alguma urgência neste momento de tratar, já falámos da questão dos fogos florestais, a questão das centrais de biomassa, que
para consumir e poder queimar os resíduos de biomassa florestal. Curiosamente foi lançado concurso e a EDP já arrecadou mais 3 ou 4. É incrível. Não sei se... Eu não percebi ainda esse concurso. Sei que havia mas 3... foi dado como vencido pela... Pronto, eu sei que na zona do Pinhal Interior apenas há uma pequena instalação na Sertã e todo o resto não tem. E, portanto, esse é um aspecto particularmente relevante. Por exemplo, o exemplo do IVA. Porque é que o IVA não é 6% da lenha, das madeiras e das pellets? É uma questão... Sei que o Secretário de Estado, com quem falei há dias, manifestou interesse e disse que é um assunto para tratar a curto prazo e quanto mais rápido, melhor. 2 tópicos rápidos. Eu penso, de facto, que nós temos aqui uma oportunidade que não estamos a aproveitar e a questão do rating e a questão da dívida é importante. É preciso, de facto, se nós pretendemos ficar no euro, e eu acho que sim, todos poderão não considerar, mas eu acho que sim, que se deve ter uma política de redução da dívida estruturada e a médio prazo. E porque, de facto, temos o problema do que é que vai acontecer depois do famoso tapering, ou o que é, isto é uma questão complicada. A outra questão que eu julgo que é uma questão nacional e que é uma questão importante para melhorar a qualidade do trabalho em Portugal é a promoção da inovação tecnológica nas empresas. E vejo com muita preocupação a questão das famosas bolsas pós-doc serem transformadas em funcionários, digamos, nas áreas da ciência e tecnologia, em funcionários do Estado, e pouca ligação às desinserido das realidades empresariais, quando a solução deveria ser promover a inserção dos doutorados, mas há tantos anos que ouvimos isso, ainda continua na mesma? Continua na mesma, as percentagens são baixíssimas, 3 ou 4%, é a percentagem dos doutorados que têm algum vínculo permanente às empresas. Isso já nem é culpa do Governo, são as próprias universidades que não estão a ver mas vamos ver, o Governo neste momento, ao fazer transformar as bolsas de pós-doc, e são problemas pessoais complicados, só que está a fazer um desastre. Porque está a retirar algumas das pessoas mais bem preparadas de poderem servir a realidade económica da competitividade portuguesa. E isto é um desastre, porque é pô-los numa redoma. E, portanto, é quando quase pior... deviam ser utilizados com certeza, se eles têm boa criatividade e competitividade. Com certeza, se eles têm boa preparação tecnológica, isso deve ser posto ao serviço das empresas com programas de inserção, que aliás existiram, depois foram desvinculados, e essa é uma prioridade absolutamente nacional. E pode aproveitar todas as empresas que estejam instaladas em Portugal, nacionais ou estrangeiras. Tiago. E esse considero um aspecto absolutamente fundamental também. Tiago Caiado Guerreiro, notas finais e propostas? Eu acho que Portugal está a ter um período que poderia ser realmente muito bem aproveitado e que não é difícil de aproveitar. Nós não precisamos daqueles estudos altamente complexos de uma data de entidades que cobram centenas de milhões de euros ao Estado para dizerem ao Estado aquilo que ele quer. Não é aquilo que deviam dizer, é aquilo que ele quer. E aos políticos, etc. Nós precisávamos de coisas muito simples. Precisávamos, primeiro, de valorizar o trabalho das pessoas. Isso significa que tínhamos que descer os impostos que as mesmas pagam. Precisávamos de fazer o mesmo sobre as empresas. Diminuir os impostos sobre as empresas, tornando-nos o que a Irlanda é para a Grã-Bretanha, tornar-nos o mesmo para a Espanha. Tínhamos que ter um IRC baixo. Precisávamos ter pragmatismo nos políticos, isto é, que os políticos quisessem resolver problemas, não dissimulá-los, torná-los confusos ou tentar-nos tornar mais medíocres. Precisavam de ser pragmáticos e resolver as coisas. E, infelizmente, o que eu vejo, cada vez que vejo debates ou vejo o que quer que seja, é dissimulação, complexização das coisas, não retirada de conclusões e criação de mais 30 organismos que vão analisar a questão, que é para nenhum deles alguma vez poder ser responsabilizado. Nomeadamente uma comissão para estudar o incêndio que tem muita gente, menos representantes dos bombeiros e das entidades que, por definição, combatem o fogo. E, naturalmente, provavelmente das pessoas também deviam lá estar, que era para explicarem o que é que aconteceu. Mas isso, se calhar, era super desconfortável. Já viu aquelas pessoas a quem morreram familiares dizerem que gritaram, que pediram ajuda e que ninguém foi? Porquê? Estavam a dormir, estavam cansadinhos, não queriam ir, são totalmente desestruturados, nem se preocuparam sequer com o assunto. Era muito desagradável. São as grandes questões que deviam ter resposta das entidades públicas. Meus senhores, eu por mim continuava aqui muito mais tempo, soube-me a pouco. Conversa muito interessante. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também, Henrique Neto, por estar connosco a partir de Faro.